Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma das civilizações mais antigas e misteriosas da história, os Sumérios. Localizados na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, os Sumérios deixaram um legado enigmático que até hoje intriga os estudiosos. Convido você a ficar até o fim para conhecer 10 mistérios sobre os antigos Sumérios que não podem ser explicados. 1. A origem dos Sumérios. Apesar de muitas teorias, a verdadeira origem dos Sumérios continua a intrigar os historiadores e arqueólogos até hoje. Alguns estudiosos sustentam a hipótese de que os Sumérios migraram de uma região distante, possivelmente da Ásia Central, trazendo consigo sua cultura distintiva e conhecimentos avançados. Outros argumentam que eles são nativos da própria Mesopotâmia, surgindo organicamente na fértil planície entre os rios Tigre e Eufrates, onde floresceram suas primeiras cidades e sistemas sociais complexos. A verdadeira origem dos Sumérios continua a ser um enigma fascinante, desafiando as explicações convencionais e inspirando novas pesquisas e descobertas na busca por respostas definitivas. 2. O enigma da escrita cuneiforme. Os Sumérios foram pioneiros no desenvolvimento da escrita cuneiforme, um sistema complexo de símbolos impressos em tabuletas de argila que revolucionou a comunicação na antiguidade. Contudo, os detalhes exatos sobre como e por que essa forma de escrita foi concebida permanecem obscuros. Qual foi a motivação por trás dessa inovação monumental? Alguns estudiosos sugerem que a necessidade de registrar transações comerciais e administrativas em uma sociedade cada vez mais complexa pode ter impulsionado o desenvolvimento da escrita. Outros teorizam que a escrita cuneiforme emergiu como uma resposta à necessidade de preservar narrativas mitológicas e tradições culturais, transformando-se assim em um meio poderoso para a transmissão de conhecimento e poder político. A verdadeira origem e propósito inicial da escrita cuneiforme continuam a ser temas de debate entre os especialistas, destacando sua importância como um dos legados mais duradouros da civilização suméria. 3. A criação das primeiras cidades-estados. Os Sumérios foram os pioneiros na construção de cidades-estado complexas, um feito notável que levanta questões sobre como conseguiram desenvolver uma organização social tão avançada. Em um período onde a maioria das comunidades era rural e dispersa, os Sumérios optaram por um modelo urbano que agrupava populações densas em torno de centros urbanos como Uruk e Ur. A razão por trás dessa escolha não é totalmente clara, mas é provável que tenha sido impulsionada pela necessidade de segurança coletiva, gestão eficiente de recursos agrícolas e comerciais, além de facilitar a administração de um território maior. A formação dessas cidades-estado não só consolidou o poder político e econômico dos Sumérios, mas também estabeleceu um precedente para o desenvolvimento posterior de civilizações na região mesopotâmica e além. 4. O conhecimento avançado em astronomia. Os Sumérios possuíam um conhecimento extraordinário de astronomia para sua época, o que levanta a questão: como adquiriram tal sabedoria sem o auxílio da tecnologia moderna? Este enigma fascina estudiosos, pois os Sumérios não tinham telescópios ou equipamentos avançados, mas desenvolveram um sistema complexo de observação celestial. Utilizando apenas observações a olho nu e instrumentos simples, como gnomons e astrolábios primitivos, eles mapearam com precisão os movimentos dos planetas, estrelas e constelações. Esse conhecimento profundo não só influenciou suas práticas religiosas e calendáricas, mas também evidencia uma conexão intrínseca entre suas observações astronômicas e seu entendimento da ordem cósmica e divina. A origem exata desse conhecimento e a extensão de suas aplicações continuam a ser áreas de intensa pesquisa e especulação, destacando o legado duradouro dos Sumérios na história da astronomia e da ciência. Antes de prosseguirmos com o vídeo, queremos compartilhar um recado do nosso parceiro para você que deseja ter mais tempo para fazer o que ama e ainda ganhar uma renda extra fácil através do YouTube. Esse foi o resultado que eu consegui fazer no mês de março, apenas criando vídeos automáticos, usando inteligências artificiais. Quer saber como eu faço isso? Eu posso te ensinar. Quando você terminar de assistir esse vídeo, clica no primeiro link do primeiro comentário fixado. Vamos então ao quinto mistério. 5. A religião e os deuses Anunnaki. A religião suméria é um fascinante campo de estudo, repleto de deuses enigmáticos, entre eles os Anunnaki. Quem eram realmente esses deuses e qual era o seu verdadeiro papel na sociedade suméria?
Os Anunnaki eram um panteão de divindades associadas a diferentes aspectos da vida humana e natural, frequentemente retratados como seres poderosos que controlavam elementos como o céu, a terra e os fenômenos naturais. Alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam representar forças cósmicas ou ser uma interpretação das forças da natureza. 6. O Poema de Gilgamesh. O Poema de Gilgamesh é não apenas uma das obras literárias mais antigas do mundo, mas também uma fonte rica de simbolismos e significados ocultos que continuam a intrigar estudiosos até hoje. Esta epopeia antiga narra as aventuras do rei Gilgamesh de Uruk e seu amigo Enkidu, abordando temas universais como a busca pela imortalidade, os desafios da condição humana e a relação entre os deuses e os mortais. A complexidade da narrativa e a profundidade psicológica dos personagens sugerem um conhecimento profundo da natureza humana e uma reflexão sobre questões existenciais que transcendem épocas e culturas. A interpretação desses simbolismos e o desvendamento dos significados ocultos presentes no poema continuam a ser um campo fértil para estudos literários e antropológicos, destacando a duradoura relevância do Poema de Gilgamesh na história da literatura mundial. 7. A tecnologia suméria. A tecnologia suméria é impressionante por sua inovação para a época, que inclui desde a invenção da roda até avanços significativos na agricultura e na metalurgia. Como os sumérios desenvolveram essas inovações que estavam tão à frente de seu tempo? A habilidade dos sumérios em metalurgia permitiu a produção de ferramentas mais duráveis e eficientes, enquanto suas técnicas agrícolas avançadas resultaram em melhores colheitas e o desenvolvimento de sistemas de irrigação complexos. A invenção da roda, por sua vez, revolucionou o transporte e o comércio na região, influenciando o desenvolvimento posterior de civilizações ao redor do mundo. O mistério reside não apenas na originalidade dessas realizações tecnológicas, mas também na maneira como os sumérios integraram essas inovações em sua vida cotidiana e contribuíram para o progresso humano de maneira tão significativa. 8. O enigma das zigurates. As zigurates são estruturas monumentais que ainda hoje impressionam pela sua grandiosidade e complexidade arquitetônica. Qual era o verdadeiro propósito dessas construções imponentes que dominavam o horizonte das antigas cidades sumérias? Essas estruturas em forma de plataformas escalonadas eram centros religiosos e administrativos cruciais na vida suméria, servindo como templos dedicados aos seus deuses principais. Além de serem locais de culto, as zigurates também desempenhavam um papel central na organização social e política, servindo como pontos de referência para a comunidade e como símbolos de poder e prestígio. A construção e manutenção desses complexos monumentos requeriam um alto nível de engenharia e recursos, demonstrando o grau de organização e a influência da religião na sociedade suméria. Apesar da compreensão geral de sua função religiosa, muitos aspectos das zigurates continuam envoltos em mistério, desde sua concepção arquitetônica até o papel exato que desempenhavam na vida cotidiana e na cosmologia suméria. 9. A lenda do dilúvio. Muitas culturas ao redor do mundo compartilham narrativas sobre um grande dilúvio catastrófico, e os sumérios não são exceção. A lenda do dilúvio sumério, registrada no épico de Atrahasis e também na epopeia de Gilgamesh, apresenta uma história intrigante de como os deuses decidiram enviar uma inundação para destruir a humanidade devido ao barulho e à superpopulação. No entanto, o deus Enki, avisando o rei Sumérios e os Udra para construir um grande barco, permitiu que ele e sua família sobrevivessem. A origem exata dessa lenda e seu significado variam. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter sido inspirada por eventos geológicos locais, como inundações repentinas do rio Tigre e do rio Eufrates. Outros interpretam a história como uma alegoria para eventos naturais, ciclos sazonais ou mudanças climáticas drásticas que impactaram profundamente a vida e a cultura dos sumérios. Independente da interpretação específica, a lenda do dilúvio sumério continua a ser uma janela fascinante para entender como civilizações antigas percebiam a natureza, o divino e o papel da humanidade no cosmos. 10. O declínio dos sumérios. O declínio dos sumérios é um dos enigmas mais intrigantes da história antiga. Como uma civilização tão avançada e influente chegou ao fim? Vários fatores contribuíram para seu declínio gradual ao longo dos séculos. Entre eles, destacam-se mudanças ambientais, como secas prolongadas que afetaram a agricultura e a disponibilidade de recursos naturais.
Essas condições climáticas adversas podem ter desencadeado crises econômicas e escassez de alimentos, enfraquecendo a estabilidade interna e levando a conflitos sociais e políticos. Além disso, os sumérios enfrentaram pressões externas de povos vizinhos, como os acadianos e os amoritas, que gradualmente absorveram territórios sumérios e desafiaram sua hegemonia na região da Mesopotâmia. Essas invasões e conflitos militares contribuíram significativamente para o colapso final das cidades-estado sumérias e a dispersão de sua população. Por fim, mudanças culturais e a assimilação de práticas e crenças de outros grupos étnicos também podem ter desempenhado um papel na transformação e eventual dissolução da identidade suméria. Embora a civilização suméria tenha deixado um legado duradouro em áreas como a escrita, a religião e a organização social, seu declínio permanece como um testemunho da fragilidade das grandes civilizações diante das forças da natureza e das dinâmicas geopolíticas em constante mudança. E esses foram os 10 mistérios sobre os antigos sumérios que não podem ser explicados. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se você ficou tão intrigado quanto nós, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!